Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam amém? Capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Glorioso, exaltado. Somente o versículo 14. E Davi era o menor e os 3 maiores seguraram a Saul. Pode tomar o seu assento. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, eu vim meditar nela desta tarde. Essa palavra vem nos dizer quando Davi ele foi ungido a rei. Ele foi ungido a próximo rei de Israel. A palavra vem dizer que quando o profeta Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, para que Davi fosse o próximo rei de Israel naquela geração, a palavra vem dizer que quando Samuel ungiu Davi, o que Davi fez naquele momento? O Davi foi ungido a rei, mas ele não foi imediatamente ser rei. Ele voltou para ser pastor de ovelha, porque a palavra diz, e todo mundo sabe, que Davi era o menor da casa dele. Todo mundo sabe que Davi não tinha estrutura para ser rei. Todo mundo sabe que Davi não tinha tamanho para ser rei. Mas Espírito Santo de Deus, a palavra nos dizer que Deus não vê tamanho, Deus não vê corpo, Deus não vê roupa, Deus não vê aparência, Deus vê o interior, e Deus vê aquilo que Davi era. Davi era uma pessoa fiel na presença do Senhor. E aí quando Samuel foi ungir Davi a rei, aí derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, mas a humildade de Davi que me chama muita atenção, porque quando ele foi eleito, quando ele foi ungido a rei, ele pegou e voltou para ser pastor de ovelha. E hoje, na geração de hoje, ninguém pode ungir ninguém, porque a pessoa unge a cooperador, a pessoa ser um cooperador de uma igreja, ele já se ensoberba, ele já acha que ele é alguma coisa acima dessa terra, ele já para de cumprimentar a arte, já para de cumprimentar a sede, ele acha que é alguma coisa acima dessa terra. Mas com Davi foi totalmente diferente. Davi foi um exemplo para nós. Davi era o menor da casa, o Davi ele foi ungido a rei naquela altura, ele voltou para cuidar de ovelha, ele foi humilde na presença do Senhor. E que nesta noite nós temos também que ser humildes na presença do Senhor, porque aqui ninguém é maior do que ninguém é melhor do que ninguém, porque uma pessoa sendo ungido a rei, imagina, hoje a pessoa ungindo a cooperador, a pessoa já se acha alguma coisa. Então, Espírito Santo de Deus, vamos ser humildes na presença do Senhor, porque a palavra diz que quando Samuel chegou para ungir Davi, diz que veio os irmãos todos. Eles falam que falavam seus, mas a gente sabe que é irmão, veio os irmãos em todo mundo com postura de rei. Mas só que Deus não vê isso aí, Deus não vê aparência, Deus não está procurando aparência, Deus simplesmente está procurando verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade, independentemente a classe social, seja com estudo, com diploma, que seja com estudo ou sem diploma, ou sem estudo ou sem diploma. O que Deus está procurando é o coração. O que Deus está procurando é a humildade, sim, dessa terra. Ele está procurando verdadeiros adoradores, aquele que tem humildade, como Davi teve naquela geração. Porque para você ser um crente hoje não é fácil. Para você viver uma vida cristã hoje não é fácil, porque você é muito apontado, você é muito caluniado. Mas por quê? Porque você está fazendo certo, você está fazendo o correto, e o mundo, a palavra nos diz, o mundo jaz no maligno. Então você tem que ter sabedoria para ser como Davi foi naquela altura. Você tem que se humilhar na presença do Senhor para que Jesus te exalte em cima dessa terra. Outra pessoa que me chamou muita atenção também foi José. José era uma pessoa que ele tinha missão. José era uma pessoa sonhadora, porque a palavra nos diz que Deus castigou José. José sofreu bastante antes de ele virar José do Egito. Mas José, ele foi provado muitas vezes, porque ele era sonhador, ele sonhava. E José, ele falava o sonho dele para os seus irmãos, ele falava o sonho dele para todo mundo. E a palavra nos diz que você não pode contar o seu sonho para todo mundo. Você não pode contar o seu sonho para qualquer um, porque nem todos vão entender o seu sonho, nem todos vão entender aquilo que está no seu coração. Porque se você falar para qualquer um de qualquer jeito, eles vão te julgar, eles vão te apontar. Você tem que levar o seu sonho somente para Deus, que é Ele que sabe o que é melhor para você. Que naquela altura Josué não sabia que estava sendo
preparado para as coisas de Deus. É a mesma coisa de Davi. Davi também, ele pegou, matou o leão, ele matou o urso, mas eu creio que Davi não sabia que ele estava sendo preparado para a presença do Senhor, para governar o Egito, ele não, para governar Israel. Eu acredito que Davi não estava sabendo que ele estava sendo preparado. É igual nos dias de hoje, muitas vezes a pessoa passa por prova, mas a pessoa não entende que aquilo ali é a mão de Deus que está sobre a vida dele, faz ele passar prova, que é para preparar ele para a presença do Senhor, porque a palavra nos diz que os fracos não herdarão o reino do céu. Então, para a pessoa chegar na presença do Senhor, a pessoa tem que ser forte. Eu não falo forte na física, não, eu falo forte espiritual, eu falo força espiritual, independentemente a postura da pessoa. Eu sou forte, mas se eu for fraco espiritual, eu sou fraco na presença do Senhor, porque a presença do Senhor fala que ela não está procurando forte espírito, forte carnal, ela está procurando forte espiritual nesta noite. Ela quer que você seja humilde, mas você seja forte espiritual na presença do Senhor. É a palavra de Deus nesta noite, para meu e para o seu coração nesta noite. E vamos ser humildes na presença do Senhor, independentemente da sua classe social, independentemente se você pode ou se você não pode. O que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Deus não quer saber se você tem diploma, Deus não quer saber se você ganha bem, Deus não quer saber se você tem um cargo bom, Deus não quer saber nada disso. Ele quer saber um coração quebrantado na presença do Senhor. Ele quer humildade nessa noite. Ele quer que você tome essa ceia de coração aberto para receber a palavra do Senhor, porque é Ele que é exaltado nesta casa, é Ele que fala nesta casa, é Ele que cura nesta casa, é Ele que liberta nesta casa. Aqui o homem não pode nada, aqui o homem não faz nada, simplesmente isso é o canal, porque sem a misericórdia de Deus eu nem aqui estaria, porque a misericórdia dele é que tem me limpado.